Boa noite a você, amigo, amiga que está nos acompanhando ao vivo pelo YouTube, hoje única e exclusivamente pelo YouTube. Eu convido você a compartilhar essa mensagem da maneira como nós temos. Você pode ir em compartilhar, copiar o link, colocar ali no seu Facebook rapidamente, não vai nos atrapalhar. Pelo contrário, você vai estar espalhando esperança para as pessoas, porque como tudo que envolve tecnologia, às vezes a gente tem umas surpresas pelo caminho. Hoje à noite foi um dos computadores aqui, mas isso não vai impedir, graças a Deus, de que nós façamos essa transmissão, da gente poder compartilhar um pouco da palavra de Deus. E eu convido você, não apenas a compartilhar, mas a abrir a mente e o coração para ouvir a palavra do Senhor nesse momento. Hoje nós vamos meditar um pouco a respeito do amor de Deus. Se o título dessa mensagem chegou até você, você percebeu que ali nós colocamos como não amá-lo? Essa é uma pergunta que todo ser humano deveria se fazer ao falar sobre Deus. Porque como não amar alguém que é capaz de nos amar tanto? Como não amar ao Deus que nos deu a vida, ao Deus que nos deu dons e talentos? Mas parece sempre que quando a gente vai falar a respeito do amor de Deus, algumas pessoas vão taxar esse tipo de mensagem como sendo uma mensagem rasa e superficial. Mas veja só que, se nós quisermos falar de teologia, vamos tentar entender um pouco mais. Dentro da teologia, a respeito do plano da salvação, uma área da teologia chamada de soteriologia, que vai estudar um pouco mais a fundo o plano de salvação e aquilo que Deus fez para poder alcançar a raça humana. Alguns teólogos vão dizer que a respeito da salvação, o livro de Romanos, a carta escrita por Paulo aos Romanos, seja o ponto mais alto, ou mais exuberante com relação à salvação. Aquele que mais vai dar dicas, pistas, aquele que mais vai apresentar argumentos teológicos. Então eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, na carta que Paulo escreve aos Romanos. Enquanto você vai abrindo, eu vou tentar contextualizar. Bom, ao mesmo tempo que eles dizem, os teólogos, que o livro de Romanos seja esse ponto alto, imagine só a cordilheira do Himalaia. É como se o teto do mundo, a cordilheira do Himalaia, fosse o livro de Romanos. Agora, se dentro do livro de Romanos nós procurássemos o Monte Everest, o ponto mais alto dentro da cordilheira mais alta, nós encontraríamos exatamente o capítulo 8. O capítulo 8 de Romanos é, quem sabe, o clímax desse livro, e ele traz para nós um vislumbre a respeito do plano da salvação que outros capítulos não trazem. Porque eu acho interessante a quantidade de versos conhecidos por nós, de conceitos teológicos conhecidos pela igreja, que são retirados do capítulo 8 do livro de Romanos. E olha só que interessante, logo no primeiro versículo, a gente tem um verso forte, que quase todos nós cristãos conhecemos. Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora, pois, já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sabe o que significa? Que eu e você temos, no início do capítulo 8 de Romanos, uma espécie de um álibi. Algo que pode nos colocar limpos diante de Deus. E claramente isso não tem a ver com as coisas que eu e você somos capazes de fazer, mas tem a ver com aquilo que Cristo fez por nós. E o texto está dizendo já de cara. Ele não está dizendo que não tem mais nenhuma condenação para os seres humanos. Ele não está dizendo que não haverá um juízo e que pessoas não serão condenadas. O que esse texto está dizendo para a gente é que para aqueles que estão em Cristo, para aqueles que são filhos, já não há mais condenação. O preço foi deixado de lado? Já não há mais um preço a ser pago? Já não precisamos fazer mais nada? O que acontece? E o capítulo 8 vai explicando para a gente que em Cristo Jesus nós morremos para o nosso eu e agora Cristo pode viver em nós. O início do capítulo 8 ele vem falando sobre uma brincadeira de criança. Você já brincou de morto-vivo? Seria muita bobagem eu pedir para você aí do outro lado da tela brincar comigo de morto-vivo.
Eu sei disso. E eu nem vou fazer isso. Se tivéssemos aqui pessoalmente, com certeza eu brincaria com você de morto-vivo. Quando a gente voltar da pandemia, quem sabe na primeira mensagem que eu fizer aqui no Espaço Novo Tempo de Piracicaba, eu vou pedir para você para fazer um morto-vivo. Para ficar mais lúcida na nossa mente, a ideia, ou mais lúdico, a ideia de que o capítulo 8 de Romanos está falando sobre vida e morte. Pessoas que acham que estão vivendo a vida e estão cavando sua própria sepultura, e pessoas que estão se matando por dentro, para não blasfemar contra Deus, pessoas que estão morrendo por dentro, para poder fazer aquilo que é certo. Mas ao mesmo tempo que elas morrem para o eu, o Espírito pode viver nelas. E ele vai apresentar o contexto dessa batalha entre carne e Espírito. E vai mostrar que nós naturalmente somos da carne, mas no Espírito nós podemos encontrar Jesus Cristo. Porque não é o Espírito Santo o outro Consolador, aquele que viria da parte de Deus para poder nos guiar até Cristo? Essa é a ideia. E o capítulo 8 é lindo. E nossa, se eu for ler todos os versos conhecidos aqui, não vai sair. Mas vamos lá, vamos para o verso 18. Ele vai comparar o sofrimento do agora com as glórias do porvir. Ele vai dizer, porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Olha que coisa maravilhosa. Estamos sofrendo hoje? Passamos por momentos difíceis? Sim. Porém, tudo aquilo que nós passarmos, tudo aquilo que a raça humana passar, todas aquelas cenas de sofrimento que a gente vê na televisão ou que nós vivenciamos em nossa vida, nada disso será maior, será pelo menos digno de ser comparado com a glória que Deus tem reservado para mim e para você. Então vamos continuar no texto, porque o texto é grandioso demais. Verso 21, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Olha outro detalhe interessante. Lá no começo, quem está em Cristo Jesus não tem condenação. Para os filhos de Deus, haverá uma remissão do cativeiro. E o texto continua. Gente, é muita coisa. Fala também sobre a intercessão do Espírito Santo e que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Esse verso é incrível. Mostra como o Pai, Filho e Espírito Santo estão incluídos no plano da salvação. Você percebe a presença dos três aqui. Pai, Filho e Espírito Santo. Nenhum dos três pode ser retirado do processo. Olha que capítulo grandioso. Aqui tem teologia demais. Aqui é apresentado o plano da salvação de uma maneira incrível. Só que cá para nós. Quando você está assistindo a um filme, nesse período aí de pandemia, e você está assim caminhando ali para o final do filme, os últimos minutos não são aqueles que mais revelam acerca do filme? Não são os últimos minutos responsáveis por desdobrar todo o contexto que foi apresentado em cada uma daquelas cenas? Quando você está assistindo a uma série, não são os últimos episódios da série que te deixam com gostinho de quero mais para a próxima temporada? Quando você está lendo um livro, não é o último capítulo que chama a atenção? Eu conheço pessoas que têm uma mania interessante de ler o último capítulo do livro, e ler o último capítulo do livro, e lendo o último capítulo ela vai decidir se vai ou não ler todo o livro. E perde a graça. Mas tem pessoas que gostam de fazer assim. Para mim não dá certo. E olha que eu sou ansioso. Eu fico querendo chegar e às vezes a gente é tentado a fazer isso, mas eu não estou fazendo. Tem um livro muito conhecido que eu e a minha esposa estamos estudando nos nossos cultos, nos nossos cultos à noite. Antes de dormir, a gente abre um livro que a minha esposa já leu e quase todo adventista já leu e eu nunca li, que se chama Projeto Sunlight, que conta a história de um anjo que pede a Deus a permissão para poder escolher uma pessoa de maneira aleatória para poder cuidar, para poder relatar acerca da vida dela. E é muito interessante o livro, a gente já leu ali alguns capítulos, e fica aquela vontade de ler o finalzinho, mas eu não vou fazer isso. E pela manhã a gente está lendo um outro livro. Além da meditação, cada um lê ali quando a gente não pode ler juntos. Quando dá para ler junto, a gente lê. A gente está lendo um outro livro, que esse também boa parte dos adventistas já leram. E foi lendo um desses capítulos essa semana que me deu vontade
de falar com vocês a respeito disso e mostrar que, ao contrário do que muitas pessoas disseram erroneamente ao longo da história, principalmente da nossa igreja, pregar sobre o amor de Deus não é uma pregação barata, não é uma graça barata. Olha só, preste atenção. Tem um capítulo de um livro que se chama Conhecer Jesus é Tudo, do pastor Alejandro Bulhon, que é um dos livros mais conhecidos da igreja, que tem essa mesma ideia. Perguntar para nós como podemos nós não amar a Jesus. Se Jesus nos ama tanto, como pode ele, ou como posso eu não retribuir esse amor? E ele faz uma alusão a uma história que ele vivenciou no período de faculdade. E nessa história, o pastor Alejandro Bulhon conta que um amigo dele da faculdade começa ali a se envolver com uma menina, a fazer uma amizade, uma menina do colégio ali que era muito bonita. E ele não era, né, aquele camaradinho assim dos mais bonitos. E lógico, a menina, uma menina bonita, inteligente e tal, os meninos ficavam sempre em volta dela ali, os mais tops ali do colégio interno, para tentar namorar com aquela menina. Então esse rapaz, que simples, não era tão charmoso, ele fez de tudo para conquistá-la e não estava dando certo. Ele não tinha palavras para dizer para ela o que ele estava sentindo. Então chega o final do semestre e aquela menina não tem condições de continuar estudando. E diz o pastor Alejandro Bulhon que aquela menina já desesperada, prestes a voltar para casa, recebe a notícia de que os estudos dela foram pagos. E quem havia pago aquele semestre, aquele ano de faculdade para ela? Aquele mesmo menino, que estava procurando palavras para dizer para ela o que ele sentia. E, obviamente, seus amigos ali de internato tentaram alertá-lo para que ele não fizesse aquilo. Cara, você está só apaixonado, é uma paixãozinha, vai passar. Como você pode fazer isso por ela? E ele falou, não, cara, não é uma paixão. Eu estou pleno do que eu vou fazer. Eu vou pagar o semestre de faculdade para ela, vou sair do colégio, porque eu não tenho dinheiro para pagar para os dois, vou ficar estudando e daqui a 1 ano eu volto para concluir os meus estudos. Mas eu estou convicto daquilo que eu vou fazer, porque eu amo essa mulher, de verdade. E os meninos falaram, não, cara, não pode ser. Isso é uma paixão, vai passar. Bom, diz a história que 1 ano depois, quando ele volta para o colégio, aquela menina ainda estava lá, e ele se aproxima dela e ele falou, gente, 1 ano, agora eu criei coragem, peguei as melhores palavras, minha melhor abordagem e vou conversar com ela, vou falar tudo aquilo que eu sinto. E diz a história que aquele menino foi mansamente, com todo o seu repertório, tentar conquistar aquela menina e ela foi extremamente rude com ele. Ele ficou magoado, muito magoado. E a história se espalhou, algumas pessoas até perceberam o gesto de grosseria da menina, e uma de suas amigas virou para ela e falou assim, como você tem coragem de tratar assim alguém que você deve o respeito, pelo menos pelo fato dele ter pago a sua faculdade quando você estava prestes a ir embora. A menina ficou em pânico, e diz a história que ela começa a chorar, desesperada, porque ela não sabia o que fazer. Ela tinha tratado mal alguém que fez tudo por ela. Nossa, e ela ficou arrasada, destruída. Bom, para encurtar a história, algum tempo depois, eles começam a namorar. E quando eles começam a namorar, obviamente todos falam que foi por pena. Então, depois de tanto disse-me-disse, ela vira e fala assim, gente, eu sei que para vocês pode soar como pena, mas eu não estou com ele porque eu tenho pena dele. Eu estou com ele porque, me responda uma coisa, como eu posso não amar alguém que me ama tanto? Quem eu vou encontrar que me ama tanto assim? A ponto de parar de estudar. A pessoa veio para cá só para estudar, e ela para de estudar para que eu siga estudando. Eu não consigo não amar uma pessoa assim. Descobrir o amor que aquele menino tinha por ela, despertou nela um sentimento de amor. Então vamos para o final do capítulo 8 de Romanos,
para você e eu aprendermos um pouco mais sobre o amor de Deus. E talvez assim você e eu possamos dizer mais uma vez, como posso não amar a Jesus? A partir do verso 31 diz a Bíblia, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes, aquele que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Essa pergunta é uma das perguntas mais simples e mais complexas de serem respondidas. Porque Paulo vai por todas as perguntas possíveis e não há uma conclusão. Ele passa por todos os caminhos, ele diz, quem nos separará? Será a tribulação? Passar por umas dificuldades nos afasta de Deus? Claro que não. Não significa que estamos longe do amor de Deus. Paulo está pregando aos romanos, certo? E os romanos tinham essa convicção, os recém-conversos ali tinham essa convicção do judaísmo de que quando vinham tribulações, vinham provas, é porque o amor de Deus estava longe de nós, porque Deus havia se esquecido de nós. E eu e você sabemos muito bem de que Deus não nos abandona, ainda que as provações apareçam. Quem nos separará do amor de Deus? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Vencemos todas essas coisas. Todas essas coisas. Fome, nudez, perigo, tribulação, espada, tudo. Por meio daquele que nos amou, não por nossas próprias forças. Verso 38. Porque eu estou bem certo. Nossa, e ele termina exatamente com a coisa mais poderosa que eu já ouvi sair dos lábios de um ser humano. É esse texto, para mim. Tem 3, então. Eu vou falar 3. São 4. São 4 palavras que saem da boca de personagens bíblicos que me chamam muita atenção. Uma delas é a principal, que é de João Batista, onde ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é grandioso. A outra delas é quando Jó fala, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. E um outro momento é quando Abacuque diz, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja mantimento no campo, não haja fruto na vide. Sabe, são textos incríveis, palavras ditas por homens, usados pelo Espírito Santo, que me chamam muita atenção. E uma delas está aqui, em Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39, onde Paulo escreve. Vou pegar minha Bíblia e vou chegar pertinho de você. Eu vou para essa câmera aqui. Amigo, olha esse texto. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Uau, grandioso. Grandioso. Paulo passa por muitos lugares para dizer, nada pode te impedir de conhecer, de estar perto do amor de Deus, que é revelado através de Cristo Jesus. Você e eu precisamos nos conectar com esse amor verdadeiro, leal, que não nos abandone, que não falha conosco. Você pode experimentar todo tipo de amor. Você pode experimentar o tipo de amor que eu experimento no meu lar, por exemplo. Eu e a minha esposa, nós... Como é que eu vou falar isso para você? Bom, eu me apaixonei pela minha esposa à primeira vista. Eu amei à primeira vista. É difícil explicar. Não sei como é que funcionam essas coisas. Só sei que
Foi assim. E eu sou louco mesmo, fui conversar com ela no exato instante em que eu a vi, fui falar com ela, já deixei bem claras as minhas intenções, só não pedi ela em namoro no mesmo dia que eu a conheci, porque eu tenho a leve impressão de que ela ia me achar meio louco. Então eu esperei mais um pouquinho. Esperei 13 longos dias para pedir-lhe em namoro. E no 14º dia, que nós nos conhecíamos, ela aceitou o meu pedido de namoro, e de lá para cá, só alegria. Só que aí a gente falou assim, amor, vamos ter um bichinho? Vamos ter um cachorrinho? Vamos. Irmãos, hoje eu pensei que eu não ia chegar a tempo. Sabe por quê? Tem um bichinho lá em casa, coisinha linda. Ai, assustei o pessoal da mídia. Cheguei assim, faltando 1 minuto. Cheguei. Geralmente eu chego um pouquinho mais cedo. Mas hoje não deu, por quê? Tem um negocinho lá em casa que está lá há 20 dias. E nesses 20 dias, a nossa cachorrinha chamada Mandy, uma Lhasa Apso, para combinar com a associação da Igreja Adventista que eu trabalho, que é a Apso, Paulista Sudoeste. Eu comprei uma Lhasa Apso. Peguei uma cachorrinha lindinha, dou casa, comida e roupa lavada para ela. Amo de paixão. E, de repente, hoje ela estava meio febril, eu já fiquei em pânico, com a simples possibilidade de perdê-la, e tão rapidamente. Em 20 dias, eu acho que eu me apaixono fácil, né? Porque pela minha esposa, em 14 dias, eu já, se fosse para me casar com ela, eu me casaria. E em 20 dias, eu já sou perdidamente apaixonado pela minha cachorrinha. Como o amor é uma linguagem que ela transcende qualquer tipo de comunicação que seja inteligível para o ser humano. A gente não consegue explicar o que é o amor. A gente não consegue mensurar o que é o amor. Porque o dia que eu e você entendermos o que é o amor, eu e você nos tornaremos Deus. Porque quem pode entender Deus? Você vai falar para mim? Ninguém. E, biblicamente, o que é o amor? Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quando eu e você sentimos amor por algo, por alguém, sabe o que acontece com o nosso coração? Ele se enche de Deus. Ele se enche dessa vontade de entender de onde vem esse sentimento. E a Bíblia explica que esse sentimento é colocado no nosso coração pelo próprio Deus. Porque Deus é amor. Deus não tem amor. Não vai acabar. Se você for amado por Ele, não vai faltar para outra pessoa. É como a eternidade. Se eu tirar 1000 anos de 10.000 anos, eu tenho 9.000 anos. Se eu tirar 1 milhão de anos de 10 milhões de anos, eu tenho 9 milhões de anos. Mas se eu tirar 1 trilhão de anos da eternidade, eu sigo tendo eternidade. Porque quando você é algo, você nunca vai deixar de ser aquilo. E Deus é amor. O amor dele não acaba, não se esgota. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, porque o que mais movimenta um ser que é amor, o que mais moveu Jesus Cristo, fomos nós. O amor que Ele sentiu por nós, moveu Jesus Cristo, do céu para a terra, para que Ele se fizesse homem e morresse no nosso lugar. Uau! E vem pessoas dizerem que isso é uma graça barata. É falar sobre amenidades. Quando, na verdade, o tema central na Bíblia é exatamente esse amor de Deus, que é o tema central de toda a doutrina, de toda a crença a respeito da salvação. Se eu e você estivermos falando de salvação e nós retirarmos a palavra amor, sabe o que sobra? Nada. E vai parecer que Deus só estava fazendo um ato exibicionista, egoísta, quando, na verdade, Ele foi movido por amor. E você e eu sabemos que quando nós somos movidos por amor, nós não pensamos em dinheiro, nós não pensamos no nosso tempo, nós só pensamos no bem-estar daquela pessoa. E aqui eu quero citar a minha mãe, que ela está assistindo. Eu olhei no YouTube e ela estava assistindo. A minha mãe também, quantas e quantas vezes já demonstrou o amor dela por mim. E eu não era uma criança fácil, me machucava demais, dava trabalho na escola, caía, me arrebentava tudo quanto é canto, e ainda tinha asma.
E quantas vezes minha mãe saiu comigo de madrugada, acordando rapidamente, porque eu estava entre a vida e a morte. Parece exagero, mas eu tinha crises muito fortes. E eu tenho alergia de um dos medicamentos que são utilizados para asma. Eu tenho alergia do Clenil. Se um dia você me encontrar passando mal por aí, não me dê esse medicamento. Se você me levar para o hospital, não permita que esse medicamento seja administrado em mim. Só que a gente demorou para entender o que acontecia, porque eu ia para ficar bom e ficava pior. Eu ia para ficar 1 horinha no hospital e ficava uma noite inteira, 2 dias. E então, eu me lembro de quantas e quantas vezes a minha mãe, sem nunca reclamar, se levantava no meio da madrugada, mesmo tendo que dar aula no outro dia de manhã, e passava às vezes a noite comigo no hospital. E no outro dia ia trabalhar. E por amor, nunca reclamou. Esse texto diz que Jesus foi levado como uma ovelha para ser morta sem abrir a boca. A palavra de Deus diz que o amor de Deus é algo tão grandioso que não existe mais nada nesse mundo que possa nos afastar. Eu só acho engraçado que, dentro de tudo que foi apresentado, tem uma coisa que não foi citada aqui. Olha só, diz que nem os anjos ou demônios, a altura, profundidade, em todos os lugares onde eu e você estivermos, e todos os seres já criados, nenhum deles é capaz de nos afastar do amor de Deus, se eu e você permitirmos sermos alcançados pelo amor de Deus. Agora, se você disser, eu não quero o amor de Deus, aí também, amigo, não tem o que fazer. É engraçado que em todas as coisas que são colocadas aqui, Paulo e nenhum outro texto da Bíblia vão dizer, Deus vai te obrigar a amá-lo, porque o amor não se compra. O amor, ele se aceita, ele se retribui, ele se vive, mas o amor não se compra. Aquela menina não passou a amar o jovem da faculdade porque ele pagou os estudos dela. Mas o fato de ele ter sido movido pelo amor fez com que ela amasse aquele que o amou primeiro, aquele que a amou primeiro. Quando eu e você dizemos sim ao amor de Deus, eu e você não estamos oferecendo algo a Deus. Pelo contrário, nós estamos retribuindo o amor que Ele teve por cada um de nós. Quando mesmo antes de nos criar, Ele já havia decidido que se algum dia algo desse errado, Ele viria para morrer no seu lugar. Isso é incrível. É incrível que mesmo com tamanho amor, Deus nos dá liberdade de aceitar ou não fazermos parte desse amor. Eu não poderia deixar de convidar você, nessa noite de quinta-feira, para nós juntos, meditando na palavra de Deus, orarmos ao Senhor, entregando a nossa vida nas mãos dEle. Eu não poderia deixar de convidar você a, quem sabe, dizer mais uma vez em voz alta, dizer audivelmente aí na sua casa, Senhor, como posso eu não amar o Senhor Jesus? Senhor, como posso eu não amar o Senhor Jesus? Deus de amor e misericórdia, como posso eu não retribuir a esse amor? Um amor que me buscou na cruz do Calvário e me colocou de volta diante do Pai. Esse amor precisa inundar a nossa vida. E é sobre esse amor que eu queria falar com vocês nessa noite. É sobre esse amor que todas as vezes em que eu abro qualquer texto que fala sobre salvação, eu percebo como sendo o ponto central da salvação. A gente pode querer teologizar, a gente pode querer colocar de uma maneira difícil de entender, mas a resposta é simples. Deus tem amor por você e foi o amor dele que te salvou. Quer você aceitar o amor desse Deus? Se você aceitar o amor desse Deus, Romanos capítulo 8, versículo 1, fará todo sentido na sua vida. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo? Você aceita o amor de Cristo?
Se você aceita o amor de Jesus Cristo mais uma vez, eu quero convidar você a erguer a sua mão, aí de onde você está. É um gesto simbólico. Erga a sua mão e agora coloque-a sobre o seu peito, simbolizando que você está aceitando esse amor na sua vida e de que de agora em diante, mais uma vez, ou pela primeira vez, esse amor vai fazer parte de quem você é. E você vai permitir que ele molde a sua vida, controle o seu ser, te faça viver experiências únicas. Erga a sua mão, coloque-a sobre o peito e ore comigo, agradecendo pelo amor de Deus. Senhor, gratos somos a Ti por mais uma oportunidade de estarmos reunidos na Tua presença e de poder pedir, Senhor, habite em nós. Obrigado pela vida que Cristo Jesus nos ofereceu. E obrigado porque o amor dele nos inundou na cruz do Calvário e continua inundando todos os dias através do sacrifício vivo que temos a entregar a Ele. Esse amor nos inunda todas as vezes em que nós aceitamos ser esse sacrifício vivo. E esse amor nos inunda através do trabalho que Cristo realiza no céu, como nosso intercessor. Obrigado pelo Espírito Santo que inunda o nosso ser e nos convence da necessidade de irmos até Jesus para encontrar a salvação. Obrigado pela Tua igreja, que hoje, mais do que nunca, é uma igreja invisível. Eu falo para câmeras, simbolicamente, mas o Senhor, através do Espírito Santo, fala a esses corações que estão sendo tocados pelas mãos desses que acham que são proprietários do coração, mas que nada mais são do que portadores da chave do coração. Então permita que essas pessoas, permita que eu abra a porta do meu coração e receba Jesus. Obrigado pelas bênçãos, obrigado pelas vitórias alcançadas. É o que nós oramos em nome desse Cristo maravilhoso, Senhor. Amém e amém.